Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje um tema, muito importante, muito caro para mim, que é a ausência paterna, desestrutura familiar. E eu quero trazer aqui para vocês não só algumas reflexões importantes sobre o tema, mas alguns exemplos, como sempre, ou seja, naquele modelo de estudo de caso, que é importante a gente ter um material para trabalhar, isso nos dá dimensão, E, veja, é um tema importante para mim, e imagino que para muitos, Primeiro que acabamos de sair de um Dia dos Pais, Então eu tô gravando hoje, segunda-feira, ontem foi Dia dos Pais. E aí, é claro, tem uma série de momentos felizes, tristes e tudo mais, E para mim esse é, claro, um tema caro, porque para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu perdi duas das figuras mais importantes da minha vida muito cedo, Então perdi primeiro meu avô, que era uma figura de norte para toda a família, de respeito, de amor e tal, muito novo, tinha 51, 52 anos, assim, E eu perdi quando eu tinha 5 anos de idade, e depois, muito recentemente, muito rapidamente, perdi meu pai com 7 anos de idade, que tinha 41 anos de idade, tá? Então, eu perdi, e também era uma figura desse mesmo perfil, Que era o norte para nós, e até hoje com muitos exemplos que a gente conversa, de bondade, de generosidade, de amor, assim, que eles tinham por nós e que eles faziam por nós, Então, logo de cara, eu tive essa ausência, E principalmente, para quem tem um pouco mais de noção da personalidade, bom, disse que aos 7 anos é a idade da razão, E a idade da razão, ali, veja, o papel do pai é muito importante. Eu vou falar disso, tá? O papel ali do pai é muito importante. E aí, eu tive que lidar com essa ausência. Então, quero trazer aqui para vocês, de uma forma até mais bem elaborada, porque eu já recebi várias vezes perguntas nesse tom, Já falei várias vezes, por exemplo, em outras redes sobre isso, em aulas também. E quero trazer agora para vocês um ponto um pouco mais aprofundado, mais atualizado. E trazendo também, claro, alguns exemplos, para que a gente converse um pouco sobre essa relação paterna com os filhos, E que nós então tenhamos, seja você pai, seja você filho, seja você qualquer papel aí, mãe, tal, que consiga haver um pouco mais de orientação sobre essa relação e a importância dela, Então, se você já se interessou pelo tema, se você é novo ou nova aqui, se você, sei lá, já viu algum outro conteúdo aqui, faça parte do nosso projeto, simplesmente fazendo o básico, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e dando like aqui. Para primeiro, o YouTube avisar você sempre que tiver conteúdo novo por aqui e também, é claro, você fazer com que o nosso projeto cresça cada vez mais e possamos sempre trazer novos conteúdos aqui para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero então tocar para vocês aqui um Reels de um pai dando uma bronca no filho, beleza? Então ele está dando uma bronca no filho. Vamos ver essa bronca e vamos depois conversar sobre isso, beleza? Vamos lá, então, ó. Like she crazy, cursing at her, telling her what she won't do. You won't clean your room. You won't do what you want to do. And you talk to your mother like that? Like you tough? Do you think you tough, little man? Talk to me like you talk to your mother. Talk to me. You think you tough, don't you? Who's the one me to cut me out? Tell me you ain't gonna do what I say, yo. I dare you. I dare you. You ain't gonna do it to me? Why you do it to her? Why you talk to her disrespectfully? Why? Why you talk to your mother disrespectfully? You don't know why you do it. I'm gonna find out why. Today it is. Today it is. Do you understand? You will not call your mother out of her name ever again. Bom, então, uma bronca intensa, Com o menininho ali. Tem por volta da idade que eu tinha quando eu perdi meu pai, Deve ser uns 6, 7 anos, E desrespeitou a mãe, e aí tomou essa encarcada do pai, digamos, Veja, eu até li os comentários assim dessa postagem, mas antes eu quero saber a opinião de vocês. E aí, este pai está correto, foi uma boa abordagem? O que vocês acham? Me deixe saber nos comentários. Você acha que essa é a verdadeira figura de pai? Enfim, acha que ele tá certo, que ele tá errado, De forma respeitosa, claro.
coloque aí a opinião de vocês, tá? Para que a gente já pegue todo o combo de materiais para trabalhar e já comece a explicação, deixa eu te mostrar então o segundo ponto que eu ia trazer, né, que teve ali, chamou a atenção um pouquinho ali nas redes sociais, que foi a postagem deste ator, Fiuk, né, lá, para quem não sabe, da Malhação lá e tal, né, filho do Fábio Júnior, que postou aqui. Então, feliz Dia dos Pais para você, que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida, pai. Perdão, na minha vida, né? Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias. Então, mais um desabafo aqui. E aí, também pergunto para vocês, e aí, qual que é a opinião de vocês sobre esta postagem, tá? Vamos lá, então vamos entender. Primeiro aspecto que eu gostaria de falar, só rapidamente, nem tem a ver exatamente com o tema, mas tem a ver com... em alguma medida tem a ver com o tema, né? Mas com essa... Enfim, que é a ideia da exposição. Eu, pessoalmente, tá? Eu acho muito triste você colocar seu filho nessa posição, né? Você gravá-lo, tá? E mostrar para os outros. Essa é a primeira coisa que eu gostaria só de trazer para vocês. Onde eu me questiono, né? E eu, provavelmente, na posição de pai, não farei isso com meu filho, tá? Então, assim, essa, enfim, né? Só um adendo aí, para que a gente tenha uma certa noção. Porque, veja, aqui é a mesma coisa, né? Tudo bem que assim, o Fiuk é um cara, sei lá, né? Um cara bem estranho e tal. Teve aquela época que ele foi naquele Big Brother, ele falou que ele, né? E aí, a desculpa por ser homem. Ou também o fato de ele falar que tinha que vender guitarra para comer, um negócio nesse sentido, sei lá, né? Que passava necessidade, por isso ele precisava do prêmio. Então, você vê que é um cara minimamente instável, meio confuso ali, né? E aí, veja, vamos lá. A primeira coisa que ele toma como posição, né, é, de uma certa forma, veja, aliás, não dá pra gente julgar no sentido de que, pô, a gente não sabe por quê, qual que é, tal, mas assim, a questão é, se o cara tá muito focado, talvez, em dizer isso para o pai e melhorar a relação que tem com o pai, sei lá, eu acho que seria, pra dizer o mínimo, uma decisão um pouco estranha você expô-lo dessa maneira, tendo em vista que você é famoso, seu pai é famoso, e aquilo, claro, vai gerar um rebuliço, estresse assim, desnecessário e tal, né? Então é questionável a verdadeira necessidade do Fiuk em si, vamos dizer, né? Ter tomado essa decisão ali, simplesmente com bons ares, né? Ou seja, eu quero, poxa, deixa eu, sei lá, colocar aqui, porque vai que assim meu pai me dê atenção. Até porque o resultado vai ser uma coisa meio artificial, imagina, né? Vai ter briga, enfim, né? Eu só tô fazendo umas breves explanações aqui sobre isso inicialmente. Mas veja, então aqui a gente tem dois cenários, né? O primeiro cenário da presença do pai na infância, né? E da ausência do pai na infância e na adolescência e na vida adulta, pelo que se é descrito aqui, né? Então vamos lá, vamos entender um pouco sobre essa dinâmica. Então, né, dado esse adendo em relação à exposição, vamos entender o seguinte, ó. Quando nós falamos de educação paterna, tá? E aqui vamos colocar então, né, a educação da mãe e a educação do pai, eu gostaria de compartilhar com vocês, para que fundamente melhor o que eu vou trazer, uma citação do Joseph Pieper, né, no seu livro As Virtudes Fundamentais. Como esse canal é novo, eu tenho algumas limitações ainda, né, mas eu acho que eu consigo deixar o link do livro exato para vocês, então eu vou deixar na descrição o link. Se eu não conseguir na descrição, eu vou deixar nos comentários o link do livro para vocês, beleza? Do livro que eu tô falando, para quem é, né, mais interessado, quiser aí estudar, já fica aí a referência. Então, vamos lá, ó o que ele diz para nós, ó. Sempre se disse sobre a mãe como sobre a amante mais verdadeira, pois ela não pensa tanto em ser amada, como em amar. De forma curiosa, seu amor aos filhos é incondicional, vale dizer, não sujeito a condição alguma. E com isso corresponde não somente à mais profunda necessidade do filho, mas de todo ser humano. Então vamos lá, antes de eu continuar, então vamos entender aqui primeiro o aspecto do amor materno, né? Então o amor materno, ele tem aquela característica fundamental, tá? Para a construção do mundo afetivo, ao que eu explico profundamente num outro projeto, num outro canal, que é sobre maturidade e relacionamentos. Eu deixo até o link, toda vez eu deixo aqui o link na descrição, deste canal que eu tenho. É um outro canal onde eu falo de relacionamentos e tal, aqui eu falo de mais filosofia e cosmovisão. Tá, então, aí, para quem quiser mais saber sobre relacionamentos, tem esse outro canal, link na descrição. Para quem quiser saber de algo mais
cosmovisão, sociedade e tal, aí aqui é o lugar, beleza? Então vamos lá. O que acontece é muito importante este amor incondicional, ou seja, o ser humano, tá? Ele quer se sentir amado, assim, por existir, digamos assim, né? Então nós temos uma necessidade muito profunda desse amor materno que, de certa forma, nos dá um preenchimento que faz com que a gente se sinta mais bem instalado na realidade e não tão, vamos dizer assim, carente, beleza? Tanto que quando a gente olha, né, para quem até um pouco mais já sabe que é quarta camada, se não sabe eu não vou explicar agora, porque não dá tempo, e nem o foco é o amor materno aqui, né, mas a gente precisa localizar. Mas o ponto veja, quando a pessoa é muito carente, sei lá, você vê lá que o cara o cara é adulto, pode até ser um pouco o ponto Fiuk aqui, né? Que é o cara vai lá, ele fica sentindo uma necessidade muito, muito profunda de ser amado, tudo é emocional, tudo é afetivo. Então, sei lá, uma pessoa não fala obrigado, ele leva pro coração, né? Ou seja, uma pessoa muito carente, tá? Olha, muito provavelmente esta ideia, ou até melhor dizendo, esta ausência de amor incondicional materno tem grande efeito nisso, né? Então é um rapaz, enfim, um ser humano qualquer, tá? Que não sendo amado pela mãe, tá? Fica buscando e projetando esta ausência no mundo, querendo, de uma certa forma, preencher isso daí. Veja, aqui é só uma separação rápida. Não é que não foi amado em si, né? Foi amado, mas foi amado muitas vezes condicionalmente, né? Ou seja, não houve ali aquela ideia de que assim, nossa, minha mãe me ama mesmo eu sendo um merda, né? Não houve aquilo, né? Parecia que eu tinha que cumprir certas coisas para que eu tivesse o amor da minha mãe, tá? Então sim, mas como eu não é objeto de análise deste, mas fica aqui, né? Você já se inscreva no canal, deixe seu like e mais pra frente, quem sabe, a gente fale também sobre isso. Mas veja, então este é o aspecto primeiro. E aí quando nós vemos aqui, veja, este desrespeito do filho, que muito provavelmente não, que aconteceu, eu imagino, né? Porque não dá pra imaginar que isso aí é um teatro, né? Como talvez a gente possa pensar aqui, não pela ausência especificamente do pai, mas por essa ideia, né, de chamar atenção e tal, né? Mas veja, então o aspecto ali deixa eu até mutar aqui, mas desta posição aqui, onde o pai tá dando esse limite para o filho, digamos assim, né, é algo que a mãe, ela muitas vezes é incapaz de fazer. Tá tendo em vista esta relação incondicional de amor que a mãe tem com o filho, e que muitas vezes faz com que o filho, naquele momento onde ele ainda não conhece e não sabe muitas coisas, não tem limites, né? Tá experimentando o mundo, digamos assim. O que ele vai fazer? Ele vai medir forças com vamos dizer assim, um objeto da realidade que lhe parece mais vencível, que é uma mãe. Beleza, ou seja, a mãe vai lá, ela ama ele incondicionalmente. Então ele sabe que se ele tratar mal a mãe, ele sabe que se ele fizer besteira, a mãe vai perdoá-lo, vai amá-lo, né? As consequências dele são menores. Veja, por favor, eu estou falando aqui de, claro, uma análise mais abrangente, mais geral, né? É lógico que há casos particulares como fugir à regra, tá? Mas a ideia é essa, beleza? Então, primeiro, nos ambientamos sobre o amor materno. Vamos continuar, então, a conversa com Joseph Pieper, agora sobre o amor paterno. Então, ele continua. O amor... vamos lá. Né? O amor materno não é necessário conquistá-lo. E tampouco há nada que faça com que se perca. Então, aqui, ó, interessante, né? Que é o que eu acabei de falar. Então, por isso que ele vai lá, por exemplo, esse menininho, né? Ele vai lá e desrespeita a mãe, ele fala mal, ele xinga, ele bate de frente. Né? Tem até um outro Reels, eu não vou trazer agora, até porque eu teria que achar. Mas assim, também é a mesma coisa. Ele vai lá, ofende a mãe, e você vê isso, né? Eu vejo, por exemplo, poxa, quando você lida com qualquer criança, você vai ver, a criança ali, ela vai pra cima da mãe. Chega o pai, opa, a coisa muda. Por quê? Vou continuar então a explicação de Joseph Pieper. Ó, o pai sim põe condições. Então, opa, já colocamos aqui. O amor da mãe é incondicional, o amor do pai não é, né? Ele é condicional. Como? Vamos lá. Quer que seu amor seja, entre aspas, merecido. No que, por sua vez, se põe de manifesto um elemento peculiar que, no fundo, também é próprio do amor. Ou seja, parênteses aqui, é próprio do amor também. Não vamos olhar assim, não, então o pai tá sendo mal e a mãe, né? Não. É próprio do amor. Né? Parênteses feito, continuemos. É próprio do amor. Vale dizer o desejo de que o amado não somente se sinta bem, que é a ideia da mãe, né? Mas que realmente se saia bem em tudo. Foi dito com razão
que o amor de uma pessoa madura deveria possuir ambas as coisas. O elemento materno e o paterno. Algo que fosse ao mesmo tempo incondicionado e exigente. Então olha só, este parágrafo, é claro, a gente tem 1 trilhão de coisas para falar sobre esse tema. Mas é claro, dado o tempo, e o limite aqui do nosso projeto, né? Em outros lugares, em breve, falaremos com muito mais profundidade sobre essas coisas, né? Mas de cara, vejam, aqui já dá um norte importantíssimo para nós. Da importância do pai e do perigo da sua ausência. Que é qual? A mãe, amorosa, dá e preenche na vida do filho, da filha, aquela parte que precisa ser preenchida, que é o amor incondicional. É o eu ser amado por quem eu sou. E acabou, né? Digamos assim. O pai, veja, não é que o pai não ame o filho, ou ame o filho se ele fizer algo. Veja, não é nesse sentido, para que alguns até não acreditem. Então, que sei lá, né? O filho só vai ser amado pelo pai se ele fizer o que o pai quer, né? Não é bem isso. Veja, é o amor do pai que bate o olho no filho e sabe que só ele tem condições de uma certa forma, delimitar o que ele pode ou não fazer, o que ele precisa ou não fazer, o que ele precisa ou não ser, certo? E com isso, por quê? Porque o pai, vamos lá, o pai, ele é a verdadeira barreira. Veja, o pai, muitas vezes, né? Um pai de verdade, vamos dizer assim, né? É o pai que vai dar, ele é um Deus pro filho. Veja, ele não é um semideus, né? Ele é um Deus de fato pro filho. Porque ele domina tudo que o filho quer dominar em alguma medida. Você vê a relação de um pai com um filho, né? Ou melhor dizendo, de um filho com um pai ali, que vê o pai fazendo as coisas e quer fazer junto, né? Ele quer dominar o mundo. E aí ele olha pro pai e vê que o pai domina o mundo. E veja, conforme a idade vai avançando, esta é a parte que só o pai pode dar. A mãe não mais, né? Por que a mãe não mais? Por incompetência? Por incapacidade? Não, pela natureza das coisas. Que é uma coisa que a gente hoje abnega, né? Ou melhor, a gente só nega tudo isso aí, né? Nada existe, pode ser qualquer um, qualquer coisa, família é qualquer coisa, né? Olha, não é, tá? E aí, é claro, a gente hoje não pode, né, falar essas coisas. Mas o efeito tá ali, né? Então, o que acontece? Veja, por exemplo, quando nós vamos ver muitas vezes um jovem que vive no crime, ou, por exemplo, uma família desestruturada, não é? Em grande parte, nós vemos o quê? Nós vemos justamente este aspecto central que é da ausência paterna, né? Por que a ausência paterna é é mais grave? Não porque o papel da mãe é menor, muito pelo contrário. É porque geralmente é o pai que faz essa besteira. Você percebe? Então, por exemplo, até aqui, né? No caso, poxa, a gente sabe. Você pensa em Fábio Júnior, o que você pensa? Você pensa no cara que casou 70 vezes, sei lá, né? Então, o que acontece o cara ia lá, pô, eu não sei, né? Se ele tem mais filho, eu não faço ideia. Mas na real, vai lá a casa, daí muda né? E vai, claro que ele vai abandonando. Ele deixou, e aí é a mãe que cuida, né? Só que o que acontece é o seguinte, veja, o filho, ele obviamente vai ter essa grande dificuldade de lidar com a realidade, porque se ele não teve ali o papel do pai, que delimitou pra ele, que mostrou pra ele, opa, peraí, aqui você não pode. Não, ó, é assim que faz, né? Ali, é claro, você vai ter um grande problema. Você vai ter um homem despreparado. E veja, eu já falei de masculinidade tóxica aqui, não falei? Então assistam. Tem um vídeo aqui falando só disso. Vou deixar até nos cards aqui, né? E este é um aspecto importantíssimo para que nós entendamos, inclusive, esta ideia da masculinidade tóxica. Ela estará muito mais presente na ausência de um pai do que o contrário. Porque mesmo um pai ruim provavelmente gerará no filho uma disposição de proteger a mãe daquele pai ruim. Percebe? Já na ausência, veja, a mãe muitas vezes, talvez até projetando certas ausências no filho, pode transformá-lo num tirano. Que é o que muitas vezes a gente vê, por exemplo, no filho mimado. O filho mimado, ele vai lá, o que acontece? Como ele vê a mãe servindo-o sem que ele faça nada para a mãe, o que ele vai achar que a realidade é? Ele vai achar que a realidade é isso aí. Então ele vai subjugar, por exemplo, outras mulheres para que elas ajam de acordo com a mãe, como a mãe agia, né? E aí ele vai virar o tiraninho lá, o masculino tóxico, né? Vamos dizer assim. Então veja, o papel do pai, ele é fundamental. E aí chega-se a seguinte pergunta, bom,
esta bronca do pai tá correta? Olha, eu vejo da seguinte forma. Até onde nós vimos, muito próximo da correção está sim. Por quê? Porque o pai, sem agressão física, mas numa agressão, entre aspas, né? Aliás, nem entre aspas, é uma agressão mesmo, porque ele tá ali olhando, ele tá ali dando um verdadeiro inimigo para que aquele filho vença. Veja, não é o pai que ele tem que vencer ali, são suas más inclinações. Que aí sim, claro, se não forem vencidas, vão ser paradas pelo pai para que o filho, né, aquele ponto, o filho vai andar, mas que ele não caia do penhasco, então pego, né? Não pode cair para cá, caiu, né? Seguro ele, né? Mas veja, o ponto é, o pai, ele é esta grande medida de que o filho entende que, opa, peraí, eu não posso fazer qualquer coisa. Eu tenho que fazer certas coisas, eu tenho que me delimitar, eu não posso. E veja, este é um aspecto que o pai pode fazer. E eu posso dizer com um lugar de fala, né? Como eu até falei de masculinidade tóxica. Por quê? Porque eu e meu irmão, por muitas vezes, tiranizamos minha mãe. Muitas vezes. Por quê? Porque eram 2 homens, moleques, isso eu tô falando assim, muito mais novo, né? Lá nos seus 12, 13 anos, né? Muito moleques. E veja, tiranizamos muito por quê? Porque a gente brigava muito, a gente saía na porrada. E tadinha, ela ficava desesperada. Ela não tinha o que fazer. Porque como ela ia dominar 2 marmanjos imbecil ali, né? E aí, vejam, aí falando de mim, né? Eu não sei porquê, mas eu sempre tive este tino, desde muito novo, de olhar para minha mãe e ter que protegê-la, né? Tá? Então, o que acontece é, eu tive que buscar por conta própria essas delimitações pela ausência paterna, tá? Então, respondendo o primeiro aspecto, que é o deste menino, veja, isso é muito importante que o pai faça. Agora, ponto é, se o pai terminou aí, saiu e deixou o moleque sozinho, só com essa impressão, né, da raiva do pai, vamos dizer assim, porque essa é a mentalidade da criança. Nossa, meu pai tá bravo comigo, tá com raiva de mim, né? Olha, pode ser mais prejudicial do que bom. Talvez. Ou seja, você como pai tem que colocar o seu filho no lugar e imediatamente amá-lo mesmo. Abraçá-lo, beijar e falar, eu tô aqui com você. Eu vou vencer isso com você. Eu tô do teu lado. Que é como o grande professor Diego Reis ensina, é a presença que tempera. Ou seja, se a presença tempera, né, que é da virtude da temperança, que inclusive Joseph Pieper fala muito da temperança neste livro, né? Quem quiser, eu vou deixar o link aqui ou na descrição ou nos comentários. Então, o que acontece? Veja, o ponto é, hoje os pais deixam o filho de castigo e saem. Eu também sofri castigos assim do meu pai, por exemplo, tá? Deixava de castigo e saía. O que acontece é o seguinte, você está sozinho, a criança despreparada, sem recursos, está sozinha perante a realidade. Agora, quando o pai delimita, mostra o que ele tem que fazer e o que ele não tem que fazer, e fica ali com ele, até que ele domine aquilo, porque veja, o que a criança tem que dominar? Ele tem que dominar aquele caos que está acontecendo na vida dele, dentro do peito dele, do peitinho dele, para que ele, por exemplo, baixe a cabeça, chore, sinta aquele amor do pai de proteção e sinta no peito dele aquela necessidade de, por exemplo, ir lá dar um beijo na mãe, se desculpar com ela e fazer com que ela se sinta protegida por ele também. Aí você está construindo um homem de verdade. É só aí que você está construindo um homem de verdade. Mas, mais uma vez, a gente, aqui, cara, N possibilidades de exploração, mas focando nisso aqui, esse é o primeiro aspecto, beleza? E aí, nós voltamos para o caso do Fiuk. Veja, é um rapaz que eu não sei quantos anos ele tem, mas tem o quê? 30 anos? Não sei. Vamos ver qual é a idade dele. Deixa eu ver qual é a idade dele. Fiuk, idade. 33 anos. Não é a mesma idade que eu, praticamente, né? Tenho 34. O que acontece? Ó, vamos lá. Aí, agora eu quero falar de um ponto de vista até um pouco mais pessoal. O que acontece? Chega um momento da sua vida, tá? E aí a gente poderia explorar isso mais, falando de personalidade e tal, né? Exploro muito isso no outro projeto, que é maturidade de relacionamentos, mas trago aqui também alguns aspectos. Porque tudo que falamos aqui, querendo ou não, molda a nossa personalidade, né? Só que por um outro ângulo. E aí o que acontece? Veja, eu por muito, mas muito tempo sofri com a ausência do meu pai, mas muito. Eu ainda, claro, né? Sinto muita saudade dele. Ontem foi um dia, né? Difícil pra mim,
né? Senti muita saudade dele mesmo, assim, né? Mas é assim mesmo, graças a Deus, né? A gente sente saudade mesmo do que é bom, né? A gente sente saudade, né? De quem a gente ama. É óbvio, isso é normal, tá? Agora, veja, quando foi que eu parei de buscar no mundo, tá? Esta figura paterna que eu não teria. Porque, veja, meu pai, não é que meu pai sumiu, fugiu, né? E poderia voltar. E mesmo que voltasse, porra, sei lá, né? Fugiu, me abandonou, sei lá até onde seria bom, né? Assim, digo, no sentido de ser uma imagem de pai, né? Mas não, meu pai morreu, beleza? Então acabou. Assim, veja, eu não tenho pai. Ponto. Ah, eu posso ter um sogro legal, posso ter um amigo mais velho legal, posso ter tios, eu posso ter um monte de gente. Nenhum deles é meu pai, pô. E acabou. Só quando eu tive esta compreensão foi que aquilo se tranquilizou dentro do meu peito, tá? Ou seja, o que acontece é, eu, logicamente, buscava no mundo, tá? Uma espécie de homem a me espelhar, buscava no mundo uma espécie de homem a me tranquilizar, tipo assim, putz, cara, agora eu não preciso ser a figura mais forte aqui, né? Até porque, pô, perdi meu pai tão cedo, e aí, cara, eu passei por várias situações, né? Tipo, apanhar na escola, gostar de menininha e não saber o que fazer. Pô, são várias coisas, né? Que aconteceram na minha vida, que eu olhava e desesperadamente gritava pelo meu pai, né? Como uma que eu acho que eu já compartilhei com vocês, onde, na minha casa, um rapaz ficou bravo comigo lá pelo barulho de guitarra, né? E tal, subiu, eu tinha 14 anos de idade. Na época ele falou que me dá um soco na cara se eu incomodasse ele mais uma vez, né? O cara tinha, sei lá, os seus 50 anos, é um covarde, né? Um bosta, né? E esse é o ponto. Né? Mas, veja, ele faria isso hoje, né? Eu duvido que ele faria, né? No mínimo, ele chegaria de forma mais respeitosa. Mas aquilo ali me marcou muito. Eu chorava, eu gritava. Eu primeiro enfrentei ele, né? Minha avó tava na época, naquele dia minha avó tava em casa, minha avó ficou ali perto, ele não fez nada, foi embora. E eu bati de frente, tipo, tenta sorte, né? Aquela petulância infantil, né? Pô, tinha 14 anos de idade. Mas aí fui pro quarto e eu chorei, assim, eu pus o travesseiro na minha cara e eu gritava pelo meu pai, né? Porque a única coisa que eu queria era que meu pai estivesse ali. E aí mais pra frente, depois, com 20 anos de idade, tomei também na tarraqueta, fiz um negócio, perdi dinheiro pra cacete, me enfiei numa puta porcaria e, mais uma vez, desesperadamente gritava pelo meu pai. E dali, daquele momento em diante, né, foi essa segunda vez, digamos assim, né, mais simbólica pra mim, foi onde eu falei, cara, hoje eu tô por mim. Hoje eu sou um homem. E hoje, se meu pai estivesse aqui, quem o protegeria seria eu. Então assim, cara, graças a Deus eu tô bem. Mas veja, isso só foi possível, lógico, quando eu comecei a me preencher de recursos como esse aqui, que eu tô dando pra vocês. Senão a gente fica no vazio. Agora, quando eu entendo, opa, peraí, por que eu sinto essa dor? Por que eu sinto essa ausência? Veja, eu sinto essa ausência porque, de uma certa forma, eu perdi o norte. Eu não sabia e né? Não sei. Talvez seja até o caso desse rapaz, o Fiuk aí. Eu não sei lidar com as coisas. Você vê, né? O cara deve ser uma confusão ambulante, né? Imagina, desculpa por ser homem, meu pai é um puta de um comedor, né? E aí eu não sou, ou eu tenho que ser, e eu não quero ser. Ou seja, talvez a vida do cara é uma zona mesmo, né? Uma zona emocional. E aí foi isso, aqui foi um desabafo. Eu vejo, é um desabafo, pelo menos na minha compreensão, piora as coisas. E que só vai ser resolvida quando, mais uma vez, como eu tô falando aqui, quando ele entender que acabou, o que o pai dele podia ter feito, ele fez. E acabou. Então, como eu tô te falando, né? O meu pai hoje, estando aqui, eu protegeria ele. E não o contrário. É claro, ele me traria uma sabedoria que eu não tenho? Muito provavelmente, né? Eu teria conversas com ele que eu não teria com nenhuma outra pessoa. É lógico. Tem uma série de coisas que o meu pai poderia fazer por mim. Isso é óbvio, não tô dizendo isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Emocionalmente falando, eu já encontrei meu caminho, entendeu? Eu já sei muita coisa que eu gostaria de saber. Eu já me eduquei e preenchi lacunas que a ausência, né, do meu pai geraram, ou não preencheram, melhor dizendo, né? E hoje eu sei onde buscar isso tudo. Então, de uma certa forma, emocionalmente, aquilo me curou. É lógico, mais uma vez, eu ainda projeto, putz, sinto saudade, que, nossa, que delícia se ele tá aqui agora, pô, poder contar, mostrar pra ele, poxa, olha pai, tô aqui, casado, conquistei isso, conquistei aquilo. É lógico que sim. E isso, claro, essa saudade, ela não vai passar. E é assim, essa é a estrutura da realidade. Mas,
essa questão emocional, tá? Ela só será sanada se você tem uma certa idade, a partir do momento que você, de fato, começar a olhar para a realidade dessa forma. Peraí, eu sou um homem formado já, cara. Agora eu que tenho que assumir a responsabilidade pelos meus atos. E não mais o trauma que meu pai gerou em mim. Vocês entendem? É claro, veja, eu estou falando aqui, dada né, a questão do YouTube, eu estou falando, claro, de uma forma um pouco mais superficial. A gente vai, como eu já falei, se aprofundar, a gente vai se aprofundar nessas coisas. Mas o ponto é esse. Qual que é a primeira coisa que nós precisamos entender? O papel da mãe e o papel do pai. Sendo eu pai, sendo eu mãe, sendo eu filho, eu tendo essa noção, eu consigo já olhar para a realidade, tá? Sabendo um pouco mais do que esperar dela. Entendendo mais a sua estrutura. Entendendo mais a minha verdadeira relação com essa realidade. É só com essa noção que, por exemplo, eu me torno pai de verdade, mãe de verdade, homem de verdade, mulher de verdade, e assim vai. Tá? E não essas confusões que nós vemos. Da mãe querendo tomar o papel do pai, o pai brigando na frente do filho, e discutindo, né? E se contradizendo, e dando bronca, e mandando sair, e não ajudando, e não cuidando, ou o pai querendo ser mãe, a mãe querendo ser pai, né? E aí, é claro, veja, na cabeça de uma criancinha como essa, tá? Ele não vai saber como se orientar. É lógico que ele não vai. Então eu lembro de um livro, que não é uma indicação, né? Mas que foi a primeira vez que eu caí em si em relação a isso, que foi um livro chamado Pense como um Freak, né? Onde eram dois autores, né? E eles falavam assim, você tem que fazer curso pra tudo, né? Pra tudo, sei lá. Mas você não tem que fazer nada para ser pai e mãe. Você só tem que gerar uma criança, não é? E pronto, você já virou pai, você já virou mãe, você não precisa saber nada, né? E assim, veja, não tô dizendo que então tem que ter uma formação, né? Pelo amor de Deus, né? Isso é uma loucura você delegar isso a uma instituição, pior ainda o Estado, para tirar ainda mais a nossa liberdade, que é o que ele ama fazer. Mas veja, o ponto é, a gente não se educa. Então, sei lá, você vira pai, você vira mãe, você, não, virou uma chave, aí você automaticamente acha que vai saber o que fazer. E não necessariamente você vai. Por exemplo, cabe muitas vezes muito mais ao pai deixar o filho desbravar o mundo com um olhar atento e amoroso do que a mãe, que vai podar. Por exemplo, quantas vezes a minha mãe me super protegeu, e até hoje. Se eu hoje, com essa mesma idade, fala, mãe, tô mal, ela vai querer, assumir tudo pra mim, entendeu? Ela vai querer cuidar diferentemente do meu pai, que muito provavelmente falaria, pô, filho, ó, é assim mesmo, porra. Eu tô aqui, pode contar comigo, mas você vai ter que resolver, bichão. É isso aí, a realidade é dura mesmo. Puta, pode crer, valeu, pai, e é isso, né? Vocês entendem? Então há o papel de cada um. E se a gente perde essa noção, se a gente perde esse farol, esse norte, a gente faz uma lambança, pô. Como uma cobrança que, na boa, pode até dar certo, né? Sei lá, pode falar, porra, nossa, filho, não sabia. Sei lá, se o Fábio Júnior não tá nem aí pra exposição negativa que isso pode gerar, poxa, filho, não sabia, mas por que não diretamente para o pai, né? E aí, veja, eu tô dizendo isso aqui, não, sei lá, para que a gente julgue, mas para que a gente pense assim, cara, o que será que conduziu esse rapaz a essa confusão toda que ele vive, né? De assim, veja, não conseguir separar talvez a atuação de vida real, né? Como quando, naquele Reels eu falo porque eu vi no Reels, né? Mas assim, aquele Reels que eu vi dele numa eliminação do Big Brother falando que precisava do prêmio porque ele passava necessidade. E aí logo que ele saiu, tipo, fazendo drift com, sei lá, com Porsche, eu não sei, com um puta carro. Cara, que loucura é essa, bicho? Que loucura é essa, né? Entendem? Mas veja, nesse aspecto entra o que eu acabei de falar. O pai, ele te dá a medida da realidade. E quando você não tem isso, tá? Você hiperdimensiona ou subdimensiona uma série de coisas, né? Então, por exemplo, você hiperdimensiona a ausência, você hiperdimensiona as suas necessidades, ou você subdimensiona, tornando-se um cara muito frio, fechado, né? Então, assim, o efeito ele não é exato, né? Não, a ausência paterna vai causar isso, tá? Mas veja, ela vai ser a fonte de muitos dos nossos problemas, mas que em dada idade, como a deste rapaz, que é a mesma que a minha, e que, claro, sofreu de ausência paterna de uma forma diferente, mas sofreu,
como eu sofri, né? E tomamos duas posições totalmente diferentes. Assim como, por exemplo, membros da minha família também tomaram posições diferentes das minhas. Alguns mais velhos que eu, né? E que ainda sofrem com certos fantasmas. E veja, aí entra o mistério, né, da nossa liberdade, que é cada um toma e vai, né? Toma o seu caminho, faz as coisas ali, de acordo também, claro, com a sua própria decisão, né? Mas enfim, quis trazer esses recursos para vocês aqui. E eu espero tê-los ajudado, né? Esse é um vídeo que eu garanto para vocês. Eu desejaria profundamente ter assistido com, vamos colocar assim, 18 anos de idade. Colocando um marco, né, de vida adulta. Com 18 anos de idade, se eu soubesse isso que eu sei, eu teria sofrido muito menos. E isso que vocês agora sabem, eu teria sofrido muito menos. Me deixe saber qual é a relação que você tem com seus pais, me deixe saber nos comentários, traga aqui. E claro, qual a opinião de vocês sobre esses dois materiais que nós trouxemos. Se inscreva no canal, curta, para que você seja avisada quando tiver conteúdo novo por aqui. Grande abraço e até a próxima. Estudo de caso, aula, por aí vai. Tchau.